É 1 hora da tarde. Você está acordado há aproximadamente 7 horas e desde o momento em que abriu os olhos essa manhã, algo vem se acumulando no seu cérebro. Uma substância que seus neurônios produzem como resíduo de cada pensamento, cada decisão, cada conversa, cada momento de atenção concentrada desde que o despertador tocou. 7 horas de pensamento deixaram um resíduo químico no líquido ao redor dos seus neurônios, e esse resíduo agora está se grudando a receptores por todo o cérebro, apagando aos poucos as redes que te mantiveram alerta desde o café da manhã. Ao mesmo tempo, acontece outra coisa, algo que não tem nada a ver com o quanto você trabalhou essa manhã. Seu relógio biológico interno, um mecanismo no fundo do seu cérebro, está executando uma queda programada no seu nível de alerta. Essa queda acontece todo dia por volta de 1 hora da tarde, independente de você ter almoçado, de ter dormido bem na noite anterior, de amanhã ter sido tranquila ou pesada. Ela aparece em todas as pessoas no mundo inteiro. Aparece até em quem pulou o almoço completamente. Não é o cansaço da manhã. É um vale na curva de energia que seu corpo produz a cada 24 horas, tão previsível quanto o vale que acontece às 3 da madrugada. Duas forças se encontram à 1 da tarde. Uma é o acúmulo, 7 horas de resíduos se construindo entre os neurônios. A outra é o horário, um vale biológico que o cérebro cria pontualmente. Juntas, elas criam o estado em que você está agora. A névoa da tarde, o peso atrás dos olhos, a sensação de que o seu pensamento ficou um pouco menos afiado do que há 3 horas. Você tem uma escolha. Você pega a cafeína, que vai bloquear os receptores onde o resíduo está se grudando, cobrindo o sinal sem eliminar a substância. Ou você fecha os olhos por 20 minutos e deixa o seu cérebro fazer algo que nenhum remédio, nenhum suplemento, nenhuma quantidade de força de vontade consegue replicar. A substância que se acumula no seu cérebro se chama adenosina. Falando de forma simples, é o lixo que o cérebro produz toda vez que pensa. Cada vez que você processa uma ideia, toma uma decisão ou tenta se lembrar de algo, o cérebro gasta energia e libera adenosina como descarte. Essa adenosina se gruda em receptores no cérebro e os freia. Quanto mais adenosina se acumula, mais devagar os neurônios trabalham. O que você sente é névoa na cabeça, menos nitidez, dificuldade de concentração. Não é falta de esforço. É química pura depois de 7 horas de trabalho mental. Ao mesmo tempo, o seu lobo frontal, a parte do cérebro responsável por planejar, se controlar e lidar com emoções, vem funcionando a todo vapor desde amanhã e agora esgotou seu combustível. Estudos mostram que essa área se desgasta mais rápido do que outras partes do cérebro ao longo do dia. E isso tem consequências muito concretas que a maioria das pessoas confunde com traços de personalidade. O comentário que te irritou ao meio-dia, mas que às 9 da manhã nem teria te afetado. A decisão que pareceu impossível à 1h30, mas que às 10 era óbvia. A paciência que você tinha de manhã e que agora sumiu. Não são defeitos de caráter. É falta de combustível na área que regula suas reações emocionais. A queda de alerta da tarde é um dos fenômenos mais mal compreendidos do dia a dia. As pessoas culpam o almoço, os carboidratos, o escritório quente, a segunda-feira. Mas essa queda é biológica. É gerada pelo seu relógio interno como parte da curva de alerta que todo ser humano produz ao longo de 24 horas. Essa curva tem 2 vales. Um profundo entre as 3 e 4 da madrugada e um mais raso entre 1 e 3 da tarde. A queda da tarde aparece em pessoas que não comeram nada, em quem comeu só proteína, em quem vive sem relógios ou luz do dia. Não é uma reação à comida, é uma característica do seu programa biológico. Nesse período, a temperatura do seu corpo cai levemente e aparece um pequeno pulso de melatonina, o hormônio do sono no sangue. Fraco demais para causar sonolência sozinho, mas mensurável. Seu corpo está criando brevemente as condições que facilitam dormir durante o dia. Está te oferecendo uma janela. Essa é a janela. Ela se abre por volta de 1 hora da tarde e começa a se fechar às 3. Dentro dessa janela, a combinação do resíduo acumulado e da queda biológica torna o adormecer muito mais fácil do que em qualquer outro momento do dia.
Você pega no sono mais rápido à 1h30 do que às 11 da manhã ou às 4 da tarde. Seu corpo está abrindo uma porta. Agora, o que a cafeína faz nesse estado, porque entender o que a cafeína não consegue, é a forma mais rápida de entender o que o sono precisa fazer. A cafeína funciona assim. Sua estrutura química é parecida o suficiente com a adenosina para ocupar os mesmos receptores. Mas ela não ativa o receptor. Ocupa o lugar sem enviar o sinal. O receptor fica bloqueado. A adenosina não consegue se grudar. O sinal de cansaço é silenciado. Mascarado, mas não eliminado. A adenosina ainda está no líquido. Sua concentração continua subindo. Os neurônios que deveriam receber o sinal de freada não recebem, mas a substância que deveria entregar esse sinal continua se acumulando. Quando a cafeína é processada, o que leva cerca de 5 a 6 horas, toda a adenosina acumulada atrás do bloqueio inunda de uma vez os receptores agora livres. O crash da cafeína muitas vezes é pior do que o cansaço original, porque a concentração de adenosina agora é maior do que teria sido sem o atraso. A cafeína não restaura o combustível do lobo frontal, não elimina o resíduo acumulado, não produz os sinais elétricos que transferem memória, não baixa a pressão, não normaliza os hormônios do estresse. A cafeína faz uma coisa só: esconde temporariamente o sinal de cansaço. Tudo mais que o cérebro de 1 da tarde precisa requer um estado que a cafeína foi projetada especificamente para impedir. O café da tarde é um adiamento do problema com juros, a conta chega à noite. Você se deita. Fecha os olhos. Em 30 a 90 segundos, as ondas cerebrais rápidas e descoordenadas do pensamento acordado desaceleram até o ritmo relaxado do descanso de olhos fechados. Seu centro de visão no cérebro reduz o consumo de energia em cerca de 80%. A atividade do lobo frontal diminui. As redes que cuidavam do mundo exterior começam a ceder espaço para as redes que fazem manutenção interna. Ainda não é sono, mas a mudança metabólica já começou. A energia que estava sendo gasta no pensamento ativo fica disponível para a renovação. Em 5 a 10 minutos, as ondas cerebrais desaceleram ainda mais. Você entrou no sono leve. O tônus muscular diminui. O coração começa a bater mais devagar. A respiração se acalma. O cérebro começa a filtrar sons do exterior de forma mais agressiva. Sons que você teria ouvido claramente 3 minutos atrás agora precisam ser mais altos para passar. Seu cérebro está se desconectando parcialmente do ambiente. E então, por volta de 10 a 15 minutos, acontece o que justifica os 20 minutos inteiros. Surgem pequenas explosões de atividade elétrica, oscilações rápidas que duram de meio segundo a 1,5 segundos cada. Elas se chamam fusos do sono. É o evento mais importante que acontece no cérebro durante um cochilo curto. Os fusos do sono são gerados por um circuito específico no cérebro. Uma rede de neurônios se ativa, freia outras, essas ricocheteiam e mandam um sinal para o resto do cérebro. O cérebro responde, a primeira rede detecta isso e se ativa de novo. O ciclo se repete algumas vezes por segundo por cerca de 1 segundo, e então se apaga sozinho. Durante cada fuso, sua memória de curto prazo e o resto do cérebro ficam brevemente conectados. O que você aprendeu essa manhã é empacotado e transferido para o armazenamento de longo prazo. Os fusos são o protocolo de transferência. A memória de curto prazo envia, o resto do cérebro recebe. Pesquisadores da Universidade de Berkeley mostraram que o número de fusos do sono durante um cochilo prevê diretamente o quanto a capacidade de aprendizado será restaurada depois. Mais fusos significam mais memória de curto prazo esvaziada e mais espaço para absorver coisas novas à tarde. Isso é exatamente o que a cafeína não consegue fazer. A cafeína bloqueia os receptores de adenosina. Não gera esses fusos elétricos. Não transfere memórias da memória de curto prazo para a de longo prazo. Não esvazia o depósito de memória. Esse processo requer o estado específico do sono leve. Nenhum remédio replica isso. Nenhuma atividade acordado produz isso. A transferência pelos fusos tem uma consequência muito concreta para a tarde. A memória de curto prazo é parcialmente esvaziada. A capacidade de absorver informações novas é renovada. Mesmo um sono muito curto de apenas 6 minutos com fusos
produziu melhora mensurável na memória posterior comparado a um período equivalente de descanso acordado, como pesquisadores demonstraram. O benefício não era relaxamento, não era redução do cansaço. Era a transferência pelos fusos, criando espaço no depósito para novas informações. O desempenho cognitivo depois do cochilo melhora de uma forma que mostra quais sistemas do cérebro foram renovados. O tempo de reação diminui, a percepção de detalhes fica mais nítida e a capacidade de resolver problemas de forma criativa melhora porque coisas aprendidas separadamente durante a manhã são integradas durante o sono e de repente você consegue enxergar as conexões entre elas. O momento de eureka, ao acordar, a solução que chega quando você abre os olhos, a conexão que você não conseguia ver antes de dormir, isso tem uma explicação fisiológica exata. A posição durante o cochilo importa. Deitado, você pega no sono mais rápido e atinge um sono leve mais profundo do que sentado numa cadeira. O motivo é simples. Na horizontal, o sangue se distribui mais facilmente pelo corpo todo, o coração trabalha menos, o coração desacelera mais e o sistema nervoso muda mais profundamente para o modo descanso. Cochilar sentado ainda é útil, mas o benefício é menor. Se não der para deitar, recline o máximo possível e levante os pés se puder. O cérebro não é o único sistema que responde a 20 minutos de sono. Todo o seu sistema nervoso passa por uma mudança mensurável nos primeiros minutos de adormecer, uma mudança que é qualitativamente diferente do que o descanso acordado produz. Ficar deitado no sofá de olhos fechados revisando mentalmente as tarefas da tarde gera algum relaxamento. Mas quando o cérebro ao adormecer se desconecta parcialmente do ambiente, o relaxamento atinge uma profundidade que o descanso acordado não consegue alcançar. No descanso acordado, o cérebro permanece conectado, continua processando sons do ambiente, luz através das pálpebras fechadas, posição do corpo, pensamentos de fundo. Tudo isso mantém um nível mínimo de tensão que impede o relaxamento completo. O sono remove esse processamento de fundo. Seu corpo pode descer para um nível de calma que o cérebro acordado não permite. Durante o cochilo, a frequência cardíaca cai de 10 a 20 batimentos por minuto. O modo alerta, que ficou ativo desde a manhã, reduz sua atividade. O modo descanso assume o controle. A pressão cai. Dados apresentados no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia mostraram que o cochilo do meio-dia está associado a uma redução média de 5,3 mmHg na pressão sistólica ao longo de 24 horas, um efeito comparável ao de um remédio de baixa dose para a pressão ou a uma redução moderada de sal na dieta. Se você tem mais de 45 anos, isso não é detalhe. Pressão alta sustentada é o principal fator de risco modificável para AVC e doenças cardíacas. 20 minutos diários de relaxamento profundo, repetidos por meses e anos, acumulam uma proteção cardiovascular que o corpo não consegue obter de nenhuma outra fonte durante as horas de vigília. A bioquímica do estresse se normaliza durante o sono breve. Pesquisadores mostraram que um cochilo de 30 minutos reverteu o cortisol elevado e os marcadores imunológicos alterados causados por uma noite de sono ruim. Um único cochilo não apenas reduziu a sensação subjetiva de estresse, reverteu marcadores biológicos mensuráveis de estresse fisiológico. O sistema imunológico também responde. As células que protegem seu corpo contra vírus e células pré-cancerígenas diminuem de forma mensurável após privação de sono e se recuperam parcialmente com um cochilo. 20 minutos de relaxamento profundo são 20 minutos de sistema imunológico funcionando melhor. Há um motivo pelo qual isso se torna mais importante a cada década de vida, e esse motivo não é fraqueza. Duas coisas mudam com a idade que tornam o cochilo da tarde mais valioso, não menos. O sono profundo noturno diminui. A partir do final dos 30 anos e acelerando pelos 50 e 60, a quantidade total de sono profundo por noite cai de cerca de 20% do tempo total de sono em adultos jovens para cerca de 5 a 10% aos 60 anos. A recuperação noturna fica menos completa a cada década. Isso significa que a janela de manutenção diurna fica proporcionalmente mais importante. Se você tem 45 anos e seu sono profundo noturno já está diminuindo, você chega a 1 da tarde com mais recuperação inacabada do que uma pessoa de 25.
O cochilo compensa o que a janela noturna não conseguiu terminar. Sua memória de curto prazo também diminui com os anos. A área que armazena informações temporariamente perde cerca de 1 a 2% do volume por década após os 40. Um depósito menor enche mais rápido. Entrar num cômodo e esquecer por quê. Ler um parágrafo e não reter nada. Perder uma palavra no meio de uma frase. Não são problemas de concentração. A memória de curto prazo está atingindo seu limite mais cedo no dia. Os fusos do sono durante o cochilo esvaziam esse depósito. Se você tem 55 anos e sua memória de curto prazo é menor do que aos 30, a função de esvaziamento do cochilo é proporcionalmente mais importante. A narrativa cultural diz que cochilo é coisa de velho porque são fracos. A biologia diz que o cochilo fica mais valioso depois dos 45, exatamente porque a recuperação noturna é menos completa e o depósito diurno enche mais rápido. O cochilo é uma adaptação ajustada precisamente para compensar o que muda no organismo com a idade. Mas há um prazo, porque a janela não fica aberta. A queda biológica da tarde, que abre a janela do cochilo, começa a se fechar por volta das 2h30 às 3 da tarde. Depois desse ponto, a curva de alerta começa a subir em direção ao pico do fim da tarde, tipicamente entre 5 e 7 da noite. Dormir depois das 3 significa tentar dormir contra a corrente, contra o sinal de alerta que está subindo, não a favor do que está caindo. Adormecer demora mais, a qualidade do sono é menor. E o mais importante, a adenosina eliminada num cochilo tarde reduz a pressão de sono que o corpo precisa para adormecer normalmente à noite. Um cochilo bem colocado no início da tarde elimina a adenosina suficiente para restaurar o funcionamento sem esvaziar a reserva de pressão de sono da noite. Um cochilo tarde elimina a adenosina num momento em que o corpo não consegue reconstruir pressão suficiente antes da hora de dormir. Dificuldade para pegar no sono às 10 da noite. Início do sono atrasado, primeiro ciclo menos profundo. Antes das 2 da tarde é o limite. A porta se abre por volta de 1 hora. Fecha por volta de 2h30 às 3. Dentro dessa janela, 20 minutos de sono eliminam a adenosina, geram fusos, transferem rastros de memória, repõem o combustível do lobo frontal, colocam o sistema nervoso em modo de descanso profundo, baixam a pressão, normalizam os hormônios do estresse e apoiam o sistema imunológico sem roubar nada do sono noturno. Fora da janela, cada um desses benefícios tem um custo para a qualidade do sono noturno. O mesmo cochilo, momento diferente, resultado diferente. O relógio biológico não negocia. Um estudo da NASA mediu isso em pilotos. Um cochilo planejado de 26 minutos durante voos de longa distância produziu melhora de 34% no tempo de reação e de 54% no estado de alerta comparado a pilotos sem cochilo. Os cochilos ocorreram na janela biológica da tarde. As melhoras foram medidas em tarefas com implicações críticas para a segurança. A diferença entre um cérebro descansado e um mascarado por cafeína não é acadêmica nesses contextos. As culturas da sesta chegaram a isso de forma independente. A siesta espanhola, o repouso italiano, o mesimeri grego. Cada cultura construiu seu horário em torno da queda biológica da tarde e uma refeição farta ao meio-dia seguida de um período de descanso que coincidia exatamente com a janela que o relógio biológico já oferecia. Essas culturas não eram preguiçosas, eram biologicamente inteligentes sem saber a biologia. O limite de 20 minutos importa porque depois disso acontece algo diferente. A partir de 25 a 30 minutos, muitas pessoas entram no sono profundo. Acordar do sono profundo causa inércia do sono, um período de entorpecimento, pensamento prejudicado e desorientação que dura de 15 a 30 minutos. A inércia é o preço de ter ido fundo demais. O cochilo de 20 minutos evita esse preço porque te mantém no sono leve, rico em fusos, restaurador e fácil de sair sem descer para a profundidade que causa o acordar grogue. Se você já dormiu 1 hora e acordou pior do que antes de deitar, o mecanismo é exatamente esse. Você entrou no sono profundo. O despertador ou um barulho te arrancou de lá. Seu cérebro ainda operava em modo de sono profundo quando as demandas do dia chegaram. A confusão, a desorientação, a incapacidade de pensar com clareza,
Os 20 minutos de inutilidade depois de acordar, isso é inércia do sono. Coloque o alarme para 20 minutos a partir do momento em que fecha os olhos, não do momento em que se deita. Os 5 a 10 minutos de transição antes de adormecer não são sono e não devem ser contados. Se você adormecer em 5 minutos, o que a janela biológica torna provável, vai passar 10 a 15 minutos na fase dos fusos. Se demorar mais 10 minutos é normal. Para quem não está acostumado a cochilar, a janela de fusos reduzida ainda produz benefício mensurável. Mesmo 5 minutos de sono leve geram fusos. O benefício cresce com a duração até cerca de 20 minutos. Depois estabiliza até que o limiar do sono profundo introduza a inércia. Existe uma estratégia combinada que aproveita o tempo de ação da cafeína para multiplicar o benefício do cochilo em vez de competir com ele. Tome uma xícara de café imediatamente antes de fechar os olhos. A cafeína leva cerca de 20 a 30 minutos para ser absorvida e chegar aos receptores de adenosina no cérebro. Durante esses 20 minutos, você está dormindo, os fusos estão trabalhando, a adenosina está sendo eliminada pelos processos metabólicos do sono, a memória está sendo transferida. Quando você acorda com o alarme dos 20 minutos, a cafeína está chegando exatamente nos receptores que o cochilo já esvaziou de adenosina. A cafeína bloqueia a adenosina restante que o cochilo não eliminou completamente. O resultado é aditivo, eliminação pelo sono mais bloqueio pela cafeína. Nenhum dos dois sozinho produz o efeito combinado. Pesquisadores mostraram que a combinação café depois cochilo superou tanto o café sozinho quanto o cochilo sozinho em tarefas de desempenho de direção posteriores. Luz forte no primeiro minuto após acordar acelera a transição da fisiologia do sono para a fisiologia de vigília. A luz sinaliza ao seu relógio biológico que a janela de manutenção está fechada. Se você cochila num quarto escuro, saia para a luz forte imediatamente ao acordar. Isso produz uma transição cognitiva mais nítida do que acordar no ambiente escuro. Se você costuma ficar atordoado depois do cochilo, a luz não é opcional. É o sinal mais rápido disponível para o cérebro de que é hora de funcionar. Cochilar regularmente no mesmo horário treina seu relógio biológico. O cérebro aprende o ritmo. Depois de 2 a 3 semanas de cochilos consistentes no início da tarde, o relógio biológico começa a antecipar o cochilo e preparar as condições para ele com antecedência. Você pega no sono mais rápido. O processo fica mais eficiente. A melhora não é psicológica, é condicionamento biológico real. Pessoas que dizem que não conseguem cochilar geralmente simplesmente nunca fizeram isso com regularidade suficiente para o hábito se estabelecer. A capacidade de cochilar é treinável. Seu relógio biológico está esperando você estabelecer o padrão. Se você toma remédio para a pressão, o benefício cardiovascular do cochilo multiplica o efeito do medicamento. A combinação baixa a pressão mais do que qualquer um dos dois isoladamente. Se ao acordar você sentir tontura, é exatamente esse mecanismo. O relaxamento profundo do cochilo se soma ao efeito do remédio. Levante devagar. A tontura é motivo para se levantar com calma, não para evitar o cochilo. O benefício para a pressão é real e o desconforto da transição é manejável com consciência. É 1 hora da tarde. A porta está aberta. A adenosina está alta. O relógio biológico está sinalizando a queda. Seu lobo frontal está funcionando com combustível quase zerado. Sua memória de curto prazo está se aproximando do limite. Seu sistema de alerta está ativo às 7 horas. Sua pressão está no nível de vigília desde amanhã. Sua imunidade está sendo suprimida pelo nível de ativação que o trabalho concentrado exige. 20 minutos. Olhos fechados. Os fusos vão trabalhar. A memória vai esvaziar. O combustível vai se renovar. A pressão vai cair. Os hormônios do estresse vão se normalizar. As células de defesa vão retomar o trabalho. Tudo isso em 20 minutos que a cafeína não consegue dar, que o descanso acordado não consegue produzir, que a força de vontade não consegue substituir. A porta se fecha no meio da tarde. O que não foi concluído nessa janela vai esperar esta noite, onde vai competir por tempo num sono noturno que depois dos 45 já produz menos sono profundo do que há 10 anos. Uma janela, uma vez por dia. Seu corpo vem abrindo essa porta toda tarde desde que sua espécie existe.